Bom, vamos voltar a falar agora sobre a violência contra a mulher, e os números têm chamado muita atenção, né? Na semana passada, inclusive, se o TP ajudar e não travar, a gente continua a ler aqui, mas o fato aqui, a morte dessa moça, que aconteceu ontem à tarde, tem ressaltado cada vez mais essa informação de que o número de mortes envolvendo mulher, casal, tem sido cada vez maior, né? Vale lembrar aquilo que aconteceu, inclusive, na semana passada, que nós mostramos aqui no Balanço Geral, com a morte de uma jovem encontrada depois de estar desaparecida em São Cristóvão, né? É o tal do feminicídio. Eu quero ao vivo a participação da repórter Candice Matos, que vai trazer informações, né, e que está ao vivo com o delegado Mário Leone. Candice, Mário Leone, perdão. Candice, no caso da morte da moça ontem, no estacionamento, né, de uma rede de distribuição de supermercado, ao que parece, o cidadão, o Alan, o ex-companheiro, arquitetou, planejou todo o crime, né? Boa tarde para você. Então, o doutor Mário Leone está aqui comigo, ele que vai investigar essa situação. Doutor Mário, a gente trouxe para o nosso telespectador uma confidência da família ali naquele momento do sepultamento, de que há suspeita de que o ex-companheiro da Patrícia, o Alan, ele tenha planejado essa situação. Os familiares contam que há cerca de uma semana ele convidou a Patrícia e o filho para um passeio, que eles temiam, inclusive, algo mais grave, inclusive envolvendo a criança. A polícia trabalha sob essa linha de investigação, algo planejado. Como é que esse caso vai ser conduzido a partir de agora? Boa tarde. Não, veja bem, esse caso vai ser conduzido pela 4ª Divisão do DHPP, né? Eu não vou presidir essa investigação, mas diante de tudo que foi apurado pela equipe do local de crime, até onde a gente tem notícia, foi planejado, foi premeditado. Foi tudo premeditado, mas essa investigação, essa especificamente, vai ser presidida por um dos delegados lá da 4ª Divisão de Combate a Homicídios. E isso recai numa situação que, infelizmente, é recorrente hoje em dia, o feminicídio, que é o crime de ódio contra a mulher. Como é que a gente pode lidar com isso? Como é que a gente pode combater essa realidade? Exatamente. Recentemente, outros 2 casos aconteceram em São Cristóvão, de feminicídio, casos bárbaros. E esses episódios que nos chocam mais, que são episódios sangrentos, em que a vida dessas mulheres é ceifada, eles nos chocam, mas são só a ponta do iceberg. Em sua maioria, essas vítimas elas sofreram assédios, abusos, ameaças, numa escalada de violência que culmina nesses assassinatos. Então, é muito importante que essas vítimas elas se sintam encorajadas a denunciar, assim como as suas famílias, assim como vizinhos. Essa história de dizer que em briga de marido e mulher não se mete a colher, isso está errado. Quando envolve violência doméstica, onde a mulher ela é subjugada por uma cultura machista, patriarcal, em que esses homens se sentem donos dessas mulheres. Essas mulheres são tidas como objetos desses homens. Elas sofrem toda sorte de abuso, de violência psicológica, física, sexual. Então, o assassinato é a consequência mais grave. Mais grave, exatamente. Que nós investigamos aqui pelo DHPP, mas, infelizmente, tem sido cada vez mais aumentadas as denúncias de violência doméstica. Então, isso significa que a gente precisa mudar a nossa mentalidade, os nossos valores precisam ser repensados em sociedade. Porque, doutor Mário, veja, numa situação como essa, desculpa te interromper, a gente vê algo que é corriqueiro. Não só conosco, com parentes, com amigas, sempre mulheres, que saem de um relacionamento, mas há um inconformismo pelo outro lado. E aí, como não chegar a esse ponto de uma consequência grave de morte? Existe algum sinal que essa pessoa possa perceber, que ela veja que ali, olha, aquele companheiro, aquele ex-companheiro é capaz de algo muito grave? Sim, sem dúvida. Em via de regra, eles dão pistas, eles praticam ameaças. As vítimas elas se sentem intimidadas, muitas não registram as ocorrências, não denunciam essa violência, para que a delegacia especializada, a delegacia da mulher, possa intervir
representando pelas medidas protetivas, representando, se necessário, pela prisão desses indivíduos, a fim de que seja prevenido essas ocorrências lamentáveis que nós pranteamos de assassinatos. Não aceitar, não ter tolerância. Não ter tolerância e denunciar, tanto as vítimas como seus familiares e a sociedade em geral, vizinhos, sempre tomar conhecimento de uma violência perpetrada contra a mulher, que denuncie, nem que seja de uma forma anônima, mas para que a polícia possa ter conhecimento desse fato, possa tomar as medidas necessárias no sentido de prevenir e evitar que esses crimes bárbaros aconteçam. Doutor Mário, muito obrigada pela sua participação aqui no Balanço Geral. De uma certa maneira, um encorajamento diante dessa grave situação que nós acompanhamos, não é? A gente trazer essa informação para as pessoas em casa, para que elas se sintam encorajadas a denunciarem. Tiago, essa é a palavra, denúncia. As pessoas precisam denunciar. Segue com você no estúdio. Obrigado, Candice Matos, pelas suas informações, sem dúvida alguma. E olha, muitas vezes a agressão começa com algo simples, a agressão verbal mesmo, né? O fato da agressão física já é uma consequência muito séria. Eu acho que em qualquer relacionamento é preciso ter duas coisas importantes. Quando se perde essas duas coisas importantes, que é o respeito e a admiração, perde-se tudo. O amor vai sendo diluído, né? Com os dias, com o tempo. Então, eu sei que muitas vezes a mulher, que nesse caso é a maior vítima, ela se sente órfã de uma situação. Muitas vezes ela se viu obrigada a parar de estudar, ter que cuidar dos filhos, né? Vive em casa, não tem uma renda própria para caso aconteça uma separação. E aí fica literalmente na mão de crápulas, como esse aí. Não é porque ele morreu que eu vou agora chamar ele de santo. Infelizmente não vou não. Então, é preciso ter coragem para romper a barreira do silêncio e virar a página da vida e seguir adiante. Com certeza, os seus filhos, se você está me vendo agora, está passando por essa situação ou conhece alguém, eu já falei aqui outras vezes, até porque não é o primeiro caso que a gente traz aqui no Balanço, você precisa dar o primeiro passo. E aí as coisas precisam acontecer. Não espere o pior acontecer dentro de casa. Não espere, tá bom? É um recado simples, mas de muito coração, de muito amor para vocês, tá bom?